certeza Toy Story 5 deixou um gostinho de quero mais em todos os fãs que assistiram a animação. Mas será que você já sabe todas as coisas incríveis que podem acontecer em Toy Story 6? Todos, inclusive nós, estávamos esperando que Lotso aparecesse em Toy Story 5, já que haviam vários indícios de que isso aconteceria. Porém, o urso do mal com cheiro de morango não foi notado, o que não quer dizer que ele tenha aparecido de maneira bem sutil no quinto filme. Pense comigo. Lotso terminou Toy Story 3 preso em um para-choque de caminhão de lixo, lembra? E esse mesmo caminhão aparece na cena do túnel pouco antes do beijo entre Jessie e Buzz. Como ele passa muito rapidamente, não é possível notar se Lotso está na frente do para-choque ou do lado de dentro com o motorista, mas o fato é que existe quase 100% de chance de que ele estava lá. E por esse pequeno easter egg que a Pixar colocou em seu filme, podemos chegar à conclusão de que Lotso não apenas viu todos os Buzz voando no céu, como aquilo reacendeu dentro dele o desejo de vingança que talvez estivesse adormecido. Esse seria simplesmente o plot perfeito para reintroduzir o maior e pior vilão de toda a franquia, você não acha? Mas e se além do Lotso tivéssemos pela primeira vez não apenas um vilão brinquedo, mas sim dois? Se você parar para analisar, sempre tivemos um brinquedo ou um humano como vilão. E em alguns casos, como em Toy Story 2, tivemos um brinquedo, o Pete Fedido, e um humano, o Al, como vilões. Então Toy Story 6 seria o filme perfeito para termos dois brinquedos do mal agindo para prejudicar os nossos personagens. E o segundo vilão perfeito seria ninguém menos que, se prepare, o Woody. Mas calma, não estamos falando do nosso Woody, mas sim de outro Woody, um amargurado e antigo brinquedo, ainda mais velho que o melhor amigo do Buzz, que surgiria para acabar com a felicidade de todos. E a base para essa teoria está diretamente ligada ao primeiro filme Toy Story. E quando falo primeiro, é o primeiro mesmo, antes do que foi para o cinema em 1995. Poucos sabem, mas na história original da Pixar, o vilão do filme seria o próprio Woody, só que em uma versão fantoche, muito parecida com aquela que vemos passar na televisão no antigo show do Woody dos anos 1950 em Toy Story 2. E se nos dias atuais houvesse além do nosso Woody apenas mais um outro Woody, que seria exatamente aquele mesmo boneco fantoche que apareceu no antigo show do Woody e que está guardado em um baú há décadas depois que o show acabou? E de alguma forma ele acaba saindo desse baú e descobre que é o último Woody e por isso é amado por todos, como na época em que ele era uma estrela de televisão. Pelo menos é isso que ele achava até descobrir a existência do nosso Woody e fazer de tudo para acabar com ele, apenas para voltar a ser o único Woody da face da Terra. Esse com certeza seria um vilão que eu teria bastante medo. E você? Se prepara que agora vamos falar de uma teoria completamente inédita e que, segundo alguns, saiu diretamente da mente criativa de alguns funcionários da própria Pixar. Existe uma história rondando os corredores da Disney de que no próximo filme de Toy Story, os brinquedos que conhecemos iriam acabar parando em uma ilha completamente deserta à primeira vista, mas que na realidade é completamente habitada por brinquedos que acabaram indo parar lá da mesma maneira que o exército de bonecos Buzz do quinto filme, por meio do naufrágio de um container de brinquedos. Porém, ao contrário dos bonecos Buzz, isso não teria acontecido agora, mas sim há décadas atrás. E com uma lona que eles recolheram de outros naufrágios, eles acabaram criando um local que eles batizaram como Circo dos Brinquedos e criaram uma nova sociedade baseada na obediência dos mais fracos pelos mais fortes. E o líder deles seria uma espécie de brinquedo palhaço que lembra bastante o Pennywise. E seria esse personagem macabro que Woody, Buzz, Betty e Jessie iriam precisar enfrentar, já que o palhaço não permite que nenhum brinquedo saia da ilha, para não revelar a localização secreta onde eles vivem isolados há tantos anos. Seguindo ainda nessa mesma história do Circo dos Brinquedos e a Ilha Deserta, essa seria a oportunidade perfeita para acontecer algo que o pessoal da Pixar quer muito fazer há algum tempo: aposentar definitivamente o nosso bom e velho xerife Woody.
Segundo a própria Disney, o plano era que o brinquedo preferido do Andy não aparecesse em Toy Story 5, mas eles acabaram cedendo ao fato de que um filme sem o Woody não daria bilheteria. Porém, um 6º filme da franquia seria a oportunidade perfeita para finalmente concretizar esse plano. Depois de derrotarem o palhaço e, quem sabe, colocá-lo em um barco à deriva no mar para que não voltasse a fazer maldades, Woody e Betty acabam se tornando os prefeitos da Sociedade dos Brinquedos Perdidos da Ilha Deserta, que pede para que eles fiquem com eles de agora em diante. E depois de pensarem um pouco e virem que aquele pode ser o lugar perfeito para eles levarem todos os novos brinquedos perdidos que eles têm achado nos últimos anos e que não têm conseguido mais donos, como o Dr. Nutcase, eles aceitam e vão de vez em quando para a cidade para conseguirem levar novos brinquedos resgatados pelo Duque Cabum, Coelhinho e Patinho para sua ilha, que vai se tornar um novo santuário para brinquedos perdidos. E esse seria o fim perfeito e digno de Woody e Betty, que vão ficar longe de todos para viverem uma vida mais pacífica e sabem que algum dia todos os outros brinquedos irão se juntar a eles, quando não tiverem mais donos para amá-los. O diretor de Toy Story 5, Andrew Stanton, afirmou que se eles fossem definir os filmes da franquia como trilogias, eles diriam que a primeira trilogia foi a do Andy e a segunda trilogia seria a da Bonnie. E por isso, um 6º filme seria o momento ideal para que a garota também se despedisse de Toy Story, o que faz todo sentido, já que nesse último filme ela já tinha 8 anos de idade e se entre o 5º e o 6º filme tivermos um salto temporal de apenas 4 anos, isso faria com que ela já estivesse com seus 12 anos, sendo, portanto, uma adolescente plena. E cá entre nós, adolescentes brincam mais com brinquedos infantis, o que selaria o destino de Jessie e outros brinquedos apenas permanecendo mais um pouco a Lilypad, que também já estaria prestes a ser trocada por um tablet convencional, menos infantil. Pensando em tudo isso, então da mesma forma que no final de Toy Story 3 vimos o Andy entregando seus brinquedos para Bonnie, existe 100% de certeza que Toy Story 6 será o filme em que veremos a Bonnie adolescente fazer exatamente a mesma coisa. A questão é, para quem ela entregaria todos os seus brinquedos? E nós temos uma ideia muito boa sobre isso também. Lembra que falamos que pode haver um salto temporal de 4 anos entre Toy Story 5 e Toy Story 6? Então, se isso acontecer, podemos calcular que o Andy, que no 3º filme tinha por volta de 18 anos, já teria terminado a sua faculdade há alguns anos, se casado e já com um filho de 2 anos em seus braços. Dessa forma, ele visitaria a família da Bonnie porque faria as contas e imaginaria que ela já era uma adolescente e perguntaria à garota se ela doaria os brinquedos para o seu pequeno filho, fazendo com que todos os nossos personagens voltassem para a casa onde eles viveram por muitos anos e se tornando os brinquedos de uma criança que ainda teria muitos anos pela frente para brincar e se divertir com eles. Essa seria basicamente a última rodada com um dono, já que depois que o filho do Andy crescesse e não quisesse mais ter brinquedos, todos eles iriam para a Ilha do Circo dos Brinquedos, onde Woody e Betty estão esperando por eles. Falando em paternidade, cá entre nós, está mais do que na hora da Pixar revelar aquele que é até hoje o maior segredo da empresa: a verdadeira identidade do pai do Andy. Desde o lançamento do primeiro Toy Story, o nome dele nunca foi revelado, por mais que saibamos que ele exista, já que nem o Andy e nem a Molly foram gerados pelo Espírito Santo, não é mesmo? E é exatamente por nunca ter sido visto que muitos fãs da franquia acreditam que em algum momento, pouco depois do nascimento da Molly, que é uma bebezinha no primeiro filme, os pais do Andy provavelmente se separaram e ele foi morar em um outro estado do país. Alguns até teorizam que ele seria ninguém menos que o pai da Riley de Divertidamente e se casou com outra pessoa e formou uma nova família. Mas existe nenhuma evidência disso, além de vozes do além ecoando na mente de alguns fãs. O fato é que o pai do Andy, o verdadeiro pai, poderia aparecer finalmente e ter um reencontro emocionante com seu filho que ele não vê há pelo menos 15 anos, desde que ele tinha seus 6 anos de idade.
Em seu retorno, ele poderia revelar que o Woody, na verdade, era seu brinquedo de infância, que ele passou para Andy, e o personagem nem se lembrava. É exatamente por isso que até os dias de hoje, o xerife é o brinquedo inesquecível para Andy, já que ele representava a presença e ao mesmo tempo a ausência do seu amado pai. Fala a verdade, ver e ouvir tudo isso não seria de explodir a mente? Chegamos ao fim desse vídeo, mas se você gosta de explodir a sua mente aqui, é o lugar certo. Por isso deixamos 2 vídeos muito bons para você clicar, assistir e o melhor de tudo, continuar com a gente.